a gente vai fazer um pequeno apanhado das principais matérias. É óbvio que nem querendo dá para revisar tudo, não em uma aula, certo? Mas agora duas observações. O que vinha falando é correto, é procedente. Não é preciso concorrer com ninguém no exame de ordem, não é preciso fazer a pontuação máxima, você tem que fazer o mínimo. Quer dizer, o mínimo de 50%. E para isso, com certeza, das 10 questões que você tem de uma matéria, 2 vão ser daquelas tiradas do nariz com palitinho. Mas 8, 7 vão ser fáceis, razoavelmente fáceis, e você resolve com a análise da prova, com a leitura bem feita da lei e com o estudo do curso, ok? Um parênteses, quando eu fiz o meu exame de ordem, eu só fiz um. Eu trabalhava em 2 empregos, estudava de madrugada, das 7 até sabe-se lá que Deus que hora. Em 3 meses, a minha universidade passou por uma greve de 6 meses. Então a gente se matou estudando, mas eu fiz aquilo que eu já sabia fazer, porque já dava aula em cursinho. Ou seja, a gente selecionava as principais matérias e estudava o principal de cada uma. E aí, é óbvio, o sucesso é inevitável. E eu não sou nenhum inteligente, nenhum acima da média, absolutamente não é falsa modéstia. É simplesmente ter foco e saber estudar. Eu acertei 85 questões, na época eram 100, 85 na primeira fase, estudando de madrugada 3 meses. Ok? Então não é o fim da picada, certo? O que nós vamos fazer agora em direito constitucional? Analisar 2 tópicos dentro de direitos fundamentais. Nós vamos ver primeiro os direitos individuais e coletivos, mas não os direitos em si. Vamos fazer algumas observações sobre essa matéria e depois vamos ver direitos à nacionalidade. Os direitos fundamentais, as garantias fundamentais, junto com o controle de constitucionalidade, têm se mostrado nos exames de ordem as matérias correntes. Todo exame tem. Então, controle de constitucionalidade e direitos fundamentais sempre cai em todo exame de ordem. Então, são as 2 grandes matérias. Hoje vamos estudar direitos fundamentais e só 2 tópicos deles, ok? Em uma próxima oportunidade, se nós tivermos, vamos estudar os outros tópicos relevantes. Nesse estudo, ainda nós vamos fazer o seguinte: como eu vou trabalhar com vocês garantias fundamentais, basicamente os remédios constitucionais, vamos olhar para eles com a óptica do advogado. Eu sou advogado há mais de 10 anos já, posso lhes garantir que no estudo, na parte objetiva do direito material, você consegue tirar muitas coisas que você vai utilizar na parte prática. Então, se você prestar atenção nos mecanismos, prestar atenção nos seus requisitos, você consegue fazer uma prova objetiva muito boa e a prova subjetiva também, com certeza. É óbvio que para lá você tem que ter uma preparação um pouco diferenciada. Então vamos ver os direitos e deveres individuais e coletivos. Nós vamos ver direitos fundamentais, mas agora os direitos e deveres individuais e coletivos, lá do título 2 do capítulo 1 da Constituição Federal. Em primeiro lugar, o que são os direitos fundamentais? É isso que nós vamos ver no primeiro tópico, rapidamente, e fazer uma explanação geral sobre eles. Os direitos fundamentais são reflexo, no âmbito interno do direito constitucional, daquilo que no âmbito internacional nós conhecemos como direitos humanos. Eu sei que alguns autores, e vocês já devem ter lido em casa, na faculdade, chamam os nossos direitos fundamentais de direitos humanos fundamentais. Mas eles se chamam direitos fundamentais. Esse é o nome do título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Ninguém viu ali direitos humanos fundamentais. Enfim, os nossos direitos fundamentais são o reflexo interno dos direitos humanos que existem no âmbito internacional. Aqui dentro, os direitos fundamentais têm um objetivo claro, direto. Eles visam proteger e promover a dignidade de toda pessoa humana, visando atingir aquele fundamento da República, lá no artigo 1º, inciso 3, a dignidade da pessoa humana, ok? Então, os direitos fundamentais são uma categoria especial de direitos previstos em texto constitucional, em texto com forma e matéria constitucional, e que visam proteger e promover a dignidade da pessoa humana. Na nossa Constituição Federal, os direitos fundamentais estão basicamente no título 2, que leva aquele nome que nós falamos agora há pouco, dos direitos e garantias fundamentais. Esse título 2 vai dos artigos 5º ao 17 e é dividido em 5 grandes capítulos. No capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. É só o artigo 5º, 78 incisos, 4 parágrafos, talvez o tópico mais cobrado em matéria de direitos fundamentais. No capítulo 2, nós temos os direitos sociais, os artigos 6º ao 11. No capítulo 3, da nacionalidade. O capítulo tem 2 artigos, mas só o artigo 12 trata da nacionalidade e é ele que a gente vai discutir hoje.
No capítulo 4, dos direitos políticos, artigos 14 a 16. E no capítulo 5, só um artigo 17 dos partidos políticos. Então esse é um panorama dos direitos fundamentais na Constituição Federal. Mas direitos fundamentais não estão só no título 2. Você tem que lembrar que, conforme o artigo 5º, parágrafo 2º, direitos fundamentais estão espalhados em todo o texto constitucional e também em documentos internacionais de direitos humanos, que, segundo o STF, só podem trazer novos direitos fundamentais se aprovados naquele rito especial do parágrafo 3º do artigo 5º. O que importa é que direitos fundamentais nós encontramos fora do título 2. Por isso, as perguntas voltadas a esse é um rol taxativo, esse é um rol fechado de direitos fundamentais do título 2, não. É um rol exemplificativo, meramente exemplificativo. Você encontra direitos fundamentais fora do título 2, você encontra direitos fundamentais nas emendas constitucionais, que são norma material e formalmente constitucional. No título 2, notadamente no capítulo 1, nós vamos encontrar também, além de direitos fundamentais, um rol extenso daquilo que nós conhecemos como garantias fundamentais. A maioria de nós nem presta atenção quando o título fala dos direitos e garantias fundamentais. As garantias, elas não têm a natureza de criar um status subjetivo, um direito subjetivo justicializável, como a gente conhece. As garantias têm um aspecto instrumental. As garantias fundamentais são, como se diz, grandes mecanismos ou instituições gerais, como é o caso do Ministério Público, da Defensoria Pública, que, como vocês sabem, são todos órgãos essenciais ao funcionamento do Poder Judiciário, funções essenciais da Justiça, lá dos artigos 127 a 135. Então, instrumentos de proteção, garantias de proteção, são essas instituições gerais, mas também podem ser instrumentos específicos, mecanismos específicos de proteção. E o exemplo mais claro, mais cobrado nos exames de instrumentos de proteção a direitos são efetivamente as ações constitucionais, os chamados remédios constitucionais. Então, os direitos fundamentais são todos aqueles bens, valores que nós colocamos na Constituição Federal como os mais importantes para que toda a sociedade os respeitasse e os protegesse. São as chamadas posições jurídicas justicializáveis, certo? São os chamados direitos subjetivos, propriamente dito. Agora, as garantias são instrumento de proteção a esses direitos. Assim, por exemplo, o habeas corpus é um instrumento de proteção à liberdade de locomoção, certo? O habeas data é a garantia que protege o direito à liberdade de acesso, e retificação de informações, além de complementação de informações. O mandado de segurança visa garantir, no mínimo, segurança e combater a ilegalidade. Então, assegura a legalidade. Então, os instrumentos têm todos uma função de proteção a direitos. Ok? Então, feito esse panorama inicial, nós vamos direto ao capítulo 1 do título 2, onde estão os direitos e deveres individuais e coletivos. Nesse capítulo 1 do título 2 da Constituição Federal, só temos um artigo. Esse artigo tem 78 incisos, 4 parágrafos. Nos 78 incisos, você encontra diversos direitos, notadamente direitos de primeira dimensão, direitos com características muito próprias, direitos negativos. São direitos que asseguram as famosas liberdades públicas, notadamente as liberdades civis aqui no capítulo 1. Então ali você encontra direitos à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade. Os direitos que estão no inciso 78 são uma decorrência desses 5 direitos raiz. Então, a vida, junto com a integridade física e mental. E assim vai. Nós temos todos os direitos ali como decorrência desses 5 direitos básicos. Mas nos incisos, você encontra também, necessariamente, diversas garantias fundamentais. Então, você encontra direitos e encontra garantias fundamentais nesses dispositivos. Agora, uma pergunta antes de prosseguir, não está na apostila. O nome do capítulo é dos direitos e deveres individuais e coletivos. Onde estão os deveres? Pessoal de casa, onde estão os deveres? Todo direito no Estado democrático de direito vem acompanhado necessariamente no verso de um dever. Você exerce o direito, mas vem acompanhado dele um dever. Então, todo direito que nós temos na Constituição Federal são direitos não potestativos, puros, ou seja, você não pode exercer aquele direito independentemente de qualquer responsabilidade ou limite. Isso é potestativo puro, não é?
Então, todo direito vem necessariamente acompanhado de um dever. Nós temos deveres explícitos na Constituição Federal, no título 2. Por exemplo, é ou não dever nosso votar? É um dever, é uma obrigação, não é uma faculdade. O exercício do direito de sufrágio ativo, ele é obrigatório. Então, você é obrigado a votar efetivamente. Você é obrigado a pagar tributo? É obrigado a pagar tributo. Não existe essa obrigação expressa, esse dever expresso. E é também obrigado a respeitar todos os direitos que estão na Constituição Federal em relação às demais pessoas. Então, junto com o direito vem sempre um dever, seja ele implícito ou explícito. Todos os direitos trazem consigo deveres. Por isso, você não encontra deveres expressamente consignados aqui nesses incisos do capítulo 1, do artigo 5º. Mas deveres são sempre o verso da moeda em relação a direitos. Você tem o direito à vida, mas deve e tem o dever de respeitar o direito à vida do teu próximo. E assim sucessivamente. Ok? A primeira outra observação, antes de vermos as garantias, os instrumentos, diz respeito à possibilidade de usufruição desses direitos fundamentais. Quem são os destinatários dos direitos fundamentais na Constituição Federal? Bom, o artigo 5º, no caput, vai dizer que são destinatários dos direitos fundamentais que ele elenca, basicamente os brasileiros. E aí, brasileiros natos e naturalizados. E os estrangeiros residentes. Essa redação do artigo 5º caput dá a entender que os direitos fundamentais só têm como destinatários, efetivamente, os brasileiros e os estrangeiros residentes. Os estrangeiros não residentes não teriam direitos a direitos fundamentais, o que é um absurdo. Apesar do artigo 5º caput não falar, o Supremo já disse várias vezes que também os estrangeiros não residentes podem usufruir de direitos fundamentais. Todos? Não, é óbvio que não. Aqueles adaptados à sua condição de pessoa não nacional. Mas um estrangeiro, tanto residente quanto não residente, pode efetivamente gozar do direito à vida, não pode? Pode gozar do direito à liberdade, do direito à igualdade, à segurança e à propriedade. Você não chega para um estrangeiro que acabou de desembarcar no Brasil e ele retira tudo que ele tem, privando do direito à propriedade. É óbvio que não. Então nós respeitamos os direitos fundamentais, pelo menos os mais básicos, também às pessoas, aos estrangeiros não residentes, aos estrangeiros residentes e aos brasileiros natos e naturalizados. Ainda, apesar dos direitos fundamentais terem um objetivo certo, que são as pessoas físicas, as pessoas naturais como nós, também na ordem constitucional brasileira nós reconhecemos direitos fundamentais às pessoas jurídicas, às pessoas não naturais, ok? Mas é óbvio que também, por serem pessoas jurídicas, pessoas não naturais, têm direito a direitos que só a sua natureza lhes confere. Então, pessoa jurídica tem direito a direitos fundamentais também, assim como as pessoas naturais. Mas não todos os direitos. Aqueles adaptados à sua condição. Por exemplo, o direito à propriedade. O direito à imagem? Tem, com certeza. Mas não tem direito à liberdade de locomoção. Então, para fixar o conteúdo desse tópico, pessoas físicas, brasileiros natos, naturalizados, estrangeiros residentes e não residentes são titulares de direitos fundamentais. Esses últimos dois, direitos adaptados à sua condição de pessoas não nacionais. As pessoas jurídicas também têm direitos a direitos fundamentais, mas necessariamente direitos que são adaptados à sua condição de pessoa jurídica, pessoa não natural. Ok? Agora sim, nós vamos ver o tópico que trata especificadamente das garantias fundamentais dos instrumentos. É o mesmo item. Como eu lhes falei agora há pouco, as garantias fundamentais são grandes instrumentos de proteção aos direitos fundamentais. As garantias são de várias ordens. Pode ser o devido processo legal, due process of law, é uma das maiores garantias processuais que a gente tem. Uma das maiores, acompanhada da ampla defesa contraditória, do juiz natural, do promotor natural, da vedação à prova ilícita, não é? Com certeza. Mas eu quero ver agora com vocês as garantias que se constituem em ações constitucionais, os famosos remédios constitucionais. E aí vai o habeas corpus, o habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e a ação popular. Nós vamos olhar essas demandas, essas ações, a partir de um prisma constitucional, mas como eu lhes prometi, com alguns elementos extraídos da legislação e da prática judiciária sobre eles. Então, em primeiro lugar, o habeas corpus, o tem o seu corpo, visa a proteção da liberdade de locomoção.
em face de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, diante de qualquer pessoa, física ou jurídica. Então, habeas corpus é aquela ação constitucional destinada à proteção do direito à liberdade de locomoção. Em quaisquer medidas, em quaisquer situações em que a sua liberdade de locomoção possa ser ferida por uma ilegalidade ou abuso de poder, você vai poder utilizar do habeas corpus, ok? Então veja bem, se no processo crime nós temos um ingresso de provas ilícitas, posso fazer retirar as provas ilícitas do processo crime por habeas corpus? Posso, porque no frigir dos ovos, nesse tipo de processo, posso sofrer liberdade, ter tolhido a minha liberdade de locomoção de forma ilegal, já que as provas ilícitas são ilegais, ok? São não admitidas. Então, em todas as situações, e isso tem que ser guardado, em que a liberdade de locomoção corra risco, você vai poder utilizar o habeas corpus. O habeas corpus, no entanto, só pode ser utilizado em face de uma ilegalidade ou uma restrição à liberdade de locomoção, uma privação, decorrente de uma ilegalidade ou abuso de poder. Então, se você é preso mediante sentença judicial transitada e julgada ou por ordem judicial determinada pelo juiz, é óbvio que essa prisão não é ilegal. Então, em primeiro lugar, a privação, a restrição da liberdade, à liberdade, se dá a partir de uma coação de um ato ilegal, efetivamente. O habeas corpus, ele pode, conforme dispõe o artigo 5º, inciso 68, ser tanto repressivo quanto preventivo, ou seja, você pode propor a demanda visando garantir uma medida judicial, uma determinação judicial, que preserve seu direito de locomoção sem você ter sido ainda privado dele, ou você vai poder pedir o habeas corpus quando efetivamente você já sofreu, já teve tolhida a sua liberdade. O habeas corpus preventivo te dá uma ordem judicial chamada salvo-conduto, que é a determinação para que você não seja preso em virtude daquele ato que possivelmente irá acontecer. Por exemplo, você sabe que já foi expedido mandado de prisão em teu nome, mas você sabe que é para um homônimo. Mas o policial, o agente policial, enfim, o oficial de justiça está perseguindo você. Você sabe que vai ser preso e sabe que essa prisão é ilegal porque é de um homônimo. Então você pede um habeas corpus preventivo e recebe um salvo-conduto para não ser preso por conta daquela ilegalidade. No entanto, se você já foi tolhido da sua liberdade, a medida cabível é o habeas corpus, mas já repressivo. É para te pôr solto mesmo, para te livrar solto. Ok? Então pode ser tanto preventivo quanto repressivo. O habeas corpus é uma das poucas ações judiciais que não dependem, para serem propostas, de capacidade postulatória, que só tem basicamente os advogados. Então o habeas corpus ele é livre nesse aspecto. Para propô-lo não há necessidade de capacidade postulatória. Qualquer um pode postular em juízo, qualquer um, literalmente. Perfeito? Agora, qualquer um pode postular em juízo, pessoa física e pessoa jurídica também. Qualquer um pode ser impetrante. Mas paciente, destinatário do habeas corpus, só pessoa física. Porque só a pessoa física detém liberdade de locomoção. É só a liberdade de locomoção de uma pessoa física que está sendo ofendida. Mas qualquer um pode propô-lo, sempre em favor de uma pessoa física. E o impetrado, aquela autoridade que coage, que tolheu a liberdade, pode ser tanto uma autoridade pública quanto uma pessoa jurídica de direito privado. Ok? Então, impetrante, impetrado, autoridade coatora. Então, habeas corpus, guardando desses elementos, você já está muito bem. Habeas data, previsto lá no artigo 5º, inciso 72, visa nos proteger ou garantir a nossa liberdade de acesso a informações pessoais e a possibilidade de retificação ou complementação de informações, mas sempre pessoais. Então, diz lá um inciso que o habeas corpus cabe quando você pretenda conhecer informações pessoais tuas, constantes de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Aí já uma primeira observação. Então a informação tem que estar no banco de dados de uma entidade que é governamental, pública, ou um banco de dados de caráter público, ou seja, de pessoas jurídicas de direito privado, de pessoas privadas, mas que são de acesso público, conforme diz a Lei 9.504 de 1997, que regula a ação. Esse banco de dados de caráter público é basicamente aquele e que terceiros podem ter acesso, ok? Então você propõe habeas data para ter acesso a informações tuas constantes de banco de dados de entidade governamental de caráter público, como por exemplo SPC Serasa, perfeito? São bancos de dados que têm acesso a terceiros têm acesso, com certeza.
E ainda você propõe a habeas data para conseguir, além da informação, a possibilidade de retificação, correção das informações quando elas estejam erradas, ou mesmo não estando erradas, estão incompletas, ou para complementar as informações ainda assim. E ainda a Lei 9.504 vai falar de uma terceira possibilidade, quando você pretenda fazer uma anotação lá no banco de dados, com informações, explicações sobre a informação, que por mais que seja verdadeira, necessita de uma informação adicional. Então, conhecer a informação, retificar a informação, adicionar informação. Na Constituição Federal, só os 2 primeiros objetivos estão, o terceiro está na lei. Ok? O habeas data, então, é uma ação bem específica, não confundam com outras demandas, tá? Acesso à informação. Mandado de segurança na sequência, previsto no artigo 5º, inciso 69, ele dos remédios constitucionais um dos mais usados, sem sombra de dúvida, e ele visa combater uma ilegalidade, ok? Um ato ilegal do poder público e para o qual não cabe habeas corpus e habeas data. Então, o mandado de segurança é uma ação subsidiária. Quando a ilegalidade não interferir na sua liberdade de locomoção e nem no acesso à informação, vai caber mandado de segurança. Então, ele é ação subsidiária nesse sentido. O mandado de segurança visa combater um ato ilegal, abusivo, cometido por uma autoridade pública ou uma pessoa jurídica de direito privado que esteja exercendo funções públicas, basicamente. Tá? O mandado de segurança, ele pode ser impetrado tanto de forma preventiva quanto de forma repressiva. São as duas possibilidades que nós temos. E o mandado de segurança pode ser proposto também de forma coletiva. O mandado de segurança coletivo, lá no artigo 5º, inciso 70, ele pode ser proposto basicamente por partidos políticos que tenham representação no Congresso Nacional. Significa, desde que o partido tenha um deputado ou um senador, já é representado no Congresso Nacional. Ainda pode ser proposto por organizações sindicais, entidades de classe e associações civis regularmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano. Preste atenção. Dessas 4 entidades que podem propor mandato de segurança coletivo, esse requisito de prévia constituição e funcionamento há 1 ano, no mínimo, é exigido apenas das associações. Para a banca que está fazendo o exame, por enquanto, é essa a interpretação. Ou seja, de que esse prévia constituição, requisito de funcionamento há 1 ano, são exigidos só para as associações. As entidades de classe, os sindicatos e os partidos políticos, basta estarem regularmente constituídos, basta existirem enquanto tais, não precisam preencher esses requisitos. Podem propor um mandato de segurança coletivo. Agora uma pergunta para quem está em casa e para quem está aqui. Qual a diferença básica, além do titular da ação, qual a diferença básica entre o mandado de segurança individual e o coletivo? Por quê? Falo com conhecimento de causa, sou advogado de sindicatos há mais de 10 anos. Um sindicato pode propor mandato de segurança coletivo? Pode, a gente acabou de ver. Mas o sindicato pode propor mandato de segurança individual? É óbvio que pode. É óbvio que pode, mas é óbvio tutelando interesses seus, individuais, seus, como, por exemplo, o direito que ele tem de ter reconhecida a imunidade tributária de sua sede. Ok? Se o poder público não reconhece a imunidade em relação ao IPTU, você propõe mandato de segurança. Agora, efetivamente, qual a diferença entre o mandato de segurança coletivo, além do titular, para o individual? Está no direito tutelado. No mandado de segurança individual, não importa quem o proponha, não importa quem o proponha, sempre você está buscando direitos individuais heterogêneos. A classificação vem lá do Código de Defesa do Consumidor. Agora, o mandado de segurança coletivo é proposto para a defesa de direitos individuais homogêneos, certo? Ou direitos coletivos estrito sensu. A nova redação da lei do mandado de segurança não fala nada em direitos difusos estrito sensu, tá? Então ficamos assim, o mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo se diferenciam, além dos titulares das ações, também e principalmente pelo objeto da demanda. Lá no mandado de segurança individual é sempre necessariamente um direito individual. Heterogêneo pode ser até individual homogêneo, mas sempre um direito individual. Aqui você pode tutelar direitos individuais homogêneos de todo um grupo, categoria ou classe, ou um direito coletivo desse grupo, categoria ou classe. Ok? E o mandado de segurança, para finalizar, é aquele que necessariamente, para ser proposto, precisa que você faça a prova pré-constituída de um direito que é líquido e certo. E isso bate muito forte nos exames de ordem, se você tiver que fazer uma petição. Ora,
o inciso 69 não está dizendo que só cabe mandado de segurança para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas data e habeas corpus, quando o responsável pela legalidade for pessoa jurídica de direito público ou uma autoridade pública, enfim. Então você precisa, para propor o mandado de segurança, ter meios de provar que o seu direito existe, é determinado, é certo, agora. Então não faço a cagada de propor a desculpa, isso foi uma homenagem ao Tales, né? Não faça a cagada de propor a demanda e pedir lá nos requerimentos a produção de outras provas admitidas em direito. Você está dizendo na lata do julgador, eu não fiz a prova do meu direito aqui, por isso eu quero que o senhor dilate, faça dilação probatória. Ora, mandado de segurança é o tipo de ação que não cabe dilação probatória. Ou você prova agora o direito certo, previamente determinado, ou não cabe mandado de segurança. Ah, mas professor, o que eu faço? Eu tenho uma ilegalidade, não posso propor mandado de segurança porque depende do documento que está com a autoridade pública, ou a produção de uma prova pericial. Propõe uma ação ordinária comum. Se essa for a questão na prova de segunda fase, uma ação ordinária comum. Quaisquer mecanismos processuais são aptos a combater uma ilegalidade. O mandado de segurança é específico, ok? Específico porque ele tende a ser célere. Para ele ser célere, não pode haver dilação probatória. Por isso você tem que provar de pronto, de imediato, todo o direito, ok? O direito tem que estar líquido e certo, comprovado já na petição inicial. Senão a tua demanda não vai poder ser julgada procedente, ok? Agora, na sequência, o mandado de junção. O mandado de junção está lá no artigo 5º, no inciso 72, e lá no inciso, a previsão é a seguinte, que o mandado de junção cabe para garantir a efetividade, a concretude de todos os direitos e garantias constitucionais e de todas as prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. O mandado de injunção, então, é a ação criada pelo legislador constituinte originário, em uma criação muito brasileira, diga-se por sinal, que tem como objetivo concretizar, certo? Trazer efeitos sociais, eficácia social, a normas constitucionais e eficácia limitada. Você sabe da diferença eficacial das normas, plena, contida e limitada. As normas de eficácia limitada sempre precisam de uma norma infraconstitucional para que elas produzam efeitos, elas precisam dessa normatividade auxiliar. O mandado de injunção é uma muleta, digamos assim, que o titular do direito se usa para conseguir usufruir o direito sem a lei tendo sido promulgada. Então, o mandado de injunção é o mecanismo que você se utiliza para poder gozar, por exemplo, direitos fundamentais, quando não há lei regulamentando tal direito fundamental, assim como foi o caso do artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal, que foi a primeira demanda que o STF julgou e onde ele mudou sua interpretação. Saiu, abandonou a teoria não concretista e aí adotou a teoria concretista. Naquele caso, teoria concretista individual direta. Ou seja, faltava a lei para dizer, e ainda falta, né? Lei para dizer de que forma a aposentadoria especial do servidor se dá. Passados quase 20 anos à época da Constituição Federal, então o que fez o Supremo em 2007? Vamos ter que mudar a forma como a gente vê o mandado de junção e vamos ter que dar efeitos concretos a ele. E a partir dali, nas demandas que lhe foram propostas, ele determinou que o poder público, na época federal, concedesse aposentadoria especial a todos os servidores que estavam naquela demanda, certo? Nos termos, conforme é dada a aposentadoria especial no regime geral, nos termos da Lei 57, do artigo 57 da Lei 8.213 de 91, que é o plano de benefícios do regime geral. Então, o mandado de junção serve para isso, concretizar, basicamente, direitos fundamentais que necessitam de lei e cuja lei não foi ainda aprovada. É para isso que ele serve. O mandado de injunção pode ser tanto individual quanto coletivo, e ele pode gerar efeitos erga omnes ou inter partes. O Supremo já tomou as duas decisões, ou seja, em mandados de injunção que diziam respeito à aposentadoria especial, ele deferiu apenas que as partes no processo pudessem usufruir daquela decisão e se aposentar de forma especial. Todos aqueles que querem hoje se aposentar de forma especial como servidores, todos têm que propor a sua ação, porque nessas ações o Supremo está adotando a teoria concretista individual direta. A decisão só vale para as partes no processo, é inter partes.
Agora, na decisão que concedeu ao servidor público o direito, a possibilidade de fazer greve até que lei especial venha regulamentar o artigo 37, inciso 7, essa decisão foi uma teoria concretista geral. Todos os servidores, a partir daquelas 3 decisões iniciais, podem agora fazer greve utilizando-se da lei de greve do serviço da iniciativa privada. Então o Supremo adotou as 2 posições até agora, teoria concretista geral e teoria concretista individual direta. Então em algumas decisões a decisão vale inter partes, em outra vale para todas as pessoas erga omnes, ok? E para finalizar a ação popular está prevista no artigo 5º, inciso 73, ela tem basicamente o objetivo de proteger interesses difusos. A ação popular é aquela medida que se destina a anular ato lesivo ao patrimônio público, ao patrimônio histórico-cultural, ao meio ambiente e à moralidade administrativa. Então é uma demanda que se volta para o combate a um dano, a um interesse difuso, aí considerado lato sensu. Tanto é o patrimônio público, quanto é o patrimônio cultural, histórico, quanto é o meio ambiente e assim como a moralidade administrativa, ok? A ação popular, no entanto, só pode ser proposta pelos cidadãos. Cidadão é um indivíduo nacional, nato ou naturalizado, que está no gozo dos seus direitos políticos. Então é necessário que você seja nacional, no gozo de direitos políticos, um cidadão, para poder propor ação popular necessariamente. E a ação popular só pode ser proposta efetivamente por pessoas físicas, ok? Só por pessoas físicas. O Ministério Público acompanha a demanda como custos legis. E ele vai fiscalizar a aplicação correta da lei no processo. Só vai assumir a demanda se a parte autora abandoná-la. Efetivamente, ele achar que ela tem procedência, tem chances de prosperar. Então, a ação popular só proposta por cidadãos na defesa de interesses difusos de uma forma geral. Ok? E assim a gente termina a parte das ações constitucionais e vamos começar agora um novo tópico dentro dos direitos fundamentais. Vamos iniciar o estudo dos direitos e nacionalidade, do direito à nacionalidade, que está lá no capítulo 3 da Constituição Federal, do título 2, nos artigos 12. Na verdade, no artigo 12, porque o artigo 13 não vai tratar da nacionalidade. Vai tratar da língua nacional, dos símbolos, enfim. Então, o que é a nacionalidade em primeiro lugar? Antes disso, me desculpem aí, desculpem vocês, tem alguns exercícios 2 fáceis para a gente fazer. Vamos fazer exercícios antes disso? Então peguem lá os exercícios, são fáceis e rápidos, extraídos do exame de ordem. Tá? O primeiro exercício do 5º exame. O habeas data não pode ser impetrado em favor de terceiro porque visa tutelar direito à informação relativa à pessoa do impetrante. A respeito do enunciado acima, é correto afirmar que, letra A, ambas as afirmativas são verdadeiras e a primeira justifica a segunda? Com certeza. O habeas data, ele se destina a conhecimento de informações da pessoa que o impetra. Por isso, eu não posso impetrar habeas data para conhecer informações de um terceiro. Se eu quero obter informações de terceiras pessoas que são necessárias, eu tenho a titularidade para consegui-las, e a autoridade administrativa não me dá, eu proponho um mandado de segurança. Habeas data é para conhecer informações relativas à pessoa que impetra. Por isso, a ação só pode ser proposta por ela. Existem exceções, mas a questão aqui não cobra a exceção, cobra a regra. Então, a letra A é a resposta correta. Anote aí o artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal, como seu fundamento. A próxima questão. Mandado de segurança coletivo não pode ser impetrado por organização sindical? Pode. Partido político com representação no Congresso Nacional? Pode. Letra C, entidade de classe de âmbito nacional? Pode. A Constituição fala em entidade de classe, independentemente do seu âmbito, ok? Letra D, associações paramilitares. Pelo amor de Deus. Pode ser proposta por associações civis regularmente constituídas. Quando a Constituição Federal fala em regularmente constituídas, você tem que lembrar do artigo 5º, inciso 17, que proíbe a associação que tenha caráter paramilitar. Então, uma associação, para ser regularmente constituída, em primeiro lugar, não pode ter natureza paramilitar, pelo amor de Deus. Então, a letra D, nessa questão, é a resposta correta. Agora sim, voltando então aos direitos à nacionalidade, o direito à nacionalidade. Para ser rápido e rasteiro, o direito à nacionalidade, ou à nacionalidade, é aquele vínculo jurídico-político que te liga uma pessoa a um Estado. E faz de você um componente no povo,
Não é população, não é nação. População envolve os nacionais, ok? E os estrangeiros aqui residentes. Nação é um conceito sociológico. Povo é conceito jurídico. Então, nacionalidade é um liame, é um vínculo jurídico, político, que te liga a um Estado e faz deste um componente do povo. Esse liame, esse vínculo jurídico te dá direitos, mas te impõe obrigações, assim como qualquer relação jurídica. Ok? Então, ele te dá direitos e impõe obrigações. A pessoa que não tem nacionalidade, segundo o direito internacional, é chamado de apátrida. Aquele que tem mais de uma nacionalidade, em especial no sul do país, isso é muito comum, é chamado de polipátrida, ok? Então, nacionalidade é aquele vínculo que te liga a um Estado. No nosso caso, o povo brasileiro é composto por quais espécies de nacionais? Segundo dispõe o artigo 12, inciso 1 da Constituição Federal, a linha A, será brasileiro nato. Então, nós temos o brasileiro nato e depois vamos ver o naturalizado. Será brasileiro nato, aquele que tem nacionalidade originária, primária, involuntária. Um indivíduo que nasce no Brasil, mesmo que de pais estrangeiros, desde que os pais não estejam, um dos pais não esteja a serviço do país de onde são nacionais. Então, o primeiro critério é um critério do solo, critério territorial, o ius soli. Será nacional nato aquele que nascer no território brasileiro, mesmo que de pais estrangeiros, desde que eles não estejam a serviço do seu país. No inciso 1 ainda, na linha B do artigo 12, será nacional nato, será brasileiro nato, aquele filho de pai ou mãe brasileiros que nascer no estrangeiro, e aí é a hipótese inversa, desde que estes estejam a serviço do governo brasileiro. Então será brasileiro o filho de pai ou mãe brasileira que nasce no exterior, desde que um dos dois esteja a serviço, um dos pais esteja a serviço do governo brasileiro da República Federativa do Brasil. Ok? Nesse caso, nós adotamos o critério consanguíneo do parentesco, o ius sanguini. Ok? E na última hipótese, nas duas últimas hipóteses que constam na linha C do inciso 1 do artigo 12, será brasileiro nato ainda aquele que nasce no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, e lá no estrangeiro é registrado em repartição brasileira competente. Qualquer repartição. Consulado, enfim, qualquer repartição. Ou, nascendo no estrangeiro de pai ou mãe brasileiros, venha residir no Brasil e em qualquer época, após atingida a maioridade, peça pela nacionalidade brasileira. E aí vai ser brasileiro nato. Agora preste atenção nessa linha C, porque antes da emenda constitucional, antes da reforma constitucional, ela previa que para você poder ser brasileiro nato, tendo nascido no exterior de pai ou mãe brasileiros, você deveria vir a residir no Brasil antes dos 18 anos, antes da maioridade. E a redação é diferente. Você nasce no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro. Lá não é registrado. Se for, já é brasileiro nato. Aí vai vir para o Brasil. A qualquer época, antes ou depois da maioridade. Mas só vai poder pedir pela nacionalidade brasileira depois de atingir a maioridade, que hoje, por enquanto, a civil é alcançada aos 18 anos. Então, nessas quatro hipóteses do inciso 1 do artigo 12 da Constituição Federal, você encontra as hipóteses de brasileiro nato, o que tem nacionalidade originária. No artigo 12, inciso 2, nós vamos encontrar o outro brasileiro, o naturalizado, o outro componente do povo brasileiro. Será brasileiro naturalizado, nos termos do artigo 12, inciso 2, a linha A, o estrangeiro de qualquer nacionalidade que cumpra os requisitos estabelecidos em lei. Essa é a primeira situação. Quais são esses requisitos? Onde eles estão? Na Lei 6.815, de 1980, chamado Estatuto do Estrangeiro. Assim, por exemplo, tem que falar a língua portuguesa, falar, escrever, tem que ter uma profissão que lhe garanta um meio de subsistência, tem que residir aqui por, no mínimo, 4 anos. Então, são requisitos estabelecidos na lei. Qualquer estrangeiro que cumpra aqueles requisitos e peça, vai receber, se o governo brasileiro concordar, o status de nacional naturalizado. Ainda na linha A desse inciso 2, também poderá ser brasileiro ou pedir a naturalização e ser brasileiro naturalizado qualquer estrangeiro de países que falam a língua portuguesa, que tem a língua portuguesa como língua oficial. Então, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal, certo? Para esses originários, estrangeiros originários de países de língua portuguesa, não há necessidade de se enquadrar nos requisitos da lei. Para eles, basta residência aqui por, no mínimo, 1 ano e idoneidade moral. Então, os requisitos para originários de países de língua portuguesa
são muito mais brandos do que os estrangeiros de outras nacionalidades, ou de países que não falam efetivamente a língua portuguesa. E ainda na linha B, será brasileiro naturalizado aquele que aqui já resida por 15 anos ininterruptos e não tenha condenação penal. Essa segunda hipótese de naturalização é uma chamada naturalização extraordinária, porque para ela, em relação a ela, o governo brasileiro não pode se recusar efetivamente a conceder a naturalização. Nas duas hipóteses acima, o estrangeiro, tanto de origem de países que falam língua portuguesa, quanto de outra nacionalidade, se eles requererem a nacionalidade, o governo brasileiro pode não concedê-la. A naturalização ali é chamada ordinária. E o governo brasileiro tem discricionariedade para conceder ou não, porque isso é um ato de soberania. Agora, essa segunda hipótese, o governo brasileiro não tem escolha. Ele é obrigado a reconhecer a nacionalidade, porque a pessoa já reside aqui há 15 anos e não tem condenação penal. Então basta requerer, mas ele tem que requerer, vai ganhar efetivamente a condição de brasileiro naturalizado. Ok? Na sequência, a Constituição Federal, depois de mostrar como uma pessoa se torna nacional, se torna componente do povo, nato ou naturalizado, vai dizer no artigo 12, parágrafo 2º, que não pode haver discriminação entre essas duas categorias nacionais, salvo as discriminações que a própria Constituição Federal traz. Dentre outras discriminações entre brasileiros natos e naturalizados, constantes no artigo 89, inciso 7, no artigo 222 da Constituição Federal, existem duas que normalmente são cobradas no exame, e vocês vão fazer agora, daqui a pouquinho, uma questão comigo. Em primeiro lugar, só brasileiro nato, nos termos do artigo 12, parágrafo 3º, pode assumir determinados cargos públicos. De presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara, de presidente do Senado, cargos ou funções, nesse caso, né? Presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal, membro da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro de Estado da Defesa. Estes cargos, funções, são privativos de brasileiro nato. Os primeiros ali, presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, membro do Supremo Tribunal Federal, é membro, ministro, não é presidente, é ministro, qualquer ministro. Ser ministro não pode a brasileiros naturalizados. Essas restrições existem nesses casos, nesses 4 casos, porque todas essas pessoas estão na linha de sucessão do presidente da República, conforme você pode ver lá no artigo 80 da Constituição Federal. Se falta o presidente, quem assume é o vice. Se o vice não puder assumir nos casos de vacância e impedimento, quem assume? Presidente da Câmara, presidente do Senado ou presidente Supremo. Por isso, só brasileiro nato pode ocupar esses cargos, porque eles estão na linha de sucessão do presidente da República. E as outras funções dizem respeito à defesa do Estado, dos interesses do Estado em outra órbita, ok? Mas todas elas dizem respeito à soberania estatal. E aí só brasileiro nato pode ocupar esses cargos. Agora, existe uma outra restrição também muito cobrada, uma outra diferença entre brasileiros natos e naturalizados, constante do artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal, e diz que em nenhuma hipótese um brasileiro nato pode ser extraditado. Nenhuma, não há exceção a isso. Mas o naturalizado pode ser extraditado em 2 hipóteses só. Se ele comete um crime comum, antes do processo de naturalização, ou ele se envolve com o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, antes ou depois da naturalização, não importa. Então, o naturalizado pode ser extraditado. Se ele se envolve, comete crime comum antes da naturalização, ou ele se envolve no tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e aí não importa, nesse último caso, se é antes ou depois da naturalização, vai ser extraditado. E a extradição, como vocês bem sabem, é a entrega de uma pessoa para responder por um delito que cumpriu em outro estado, que é justamente o estado que requer que nós enviemos para lá a pessoa para cumprir, responder por esse crime. Ok? Então, o brasileiro nato nunca é extraditado, naturalizado nessas 2 situações de exceção, previsto no artigo 5º, inciso 51. Ainda, para finalizar, tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado podem perder a nacionalidade brasileira, qualquer um dos dois. O naturalizado vai perder a nacionalidade brasileira se tiver cancelada a sua naturalização. É o que diz o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1. Quando cancelada a sua naturalização por sentença judicial transitada e julgado, depois de cometido um ato atentatório aos interesses nacionais, nocivos aos interesses nacionais. Ok? Então, naturalizado perde a nacionalidade brasileira quando tem cancelada a naturalização nos termos do artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1.
O brasileiro nato e o naturalizado ainda podem perder a nacionalidade brasileira na hipótese do artigo 14, inciso 2, quando adquirirem outra nacionalidade. E aí, tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado podem perder a nacionalidade brasileira. Só que aí há duas exceções, existem duas exceções. O brasileiro naturalizado e o nato não vão perder a nacionalidade brasileira adquirindo outra nacionalidade se, letra A, essa outra nacionalidade foi originária no país que está concedendo. Por exemplo, é o nosso caso dos descendentes italianos e alemães do Sul. Eles são natos, normalmente são natos, brasileiros natos, e a Itália reconhece a nacionalidade originária e a Alemanha também. Não perde a brasileira. Ok? Então essa é a primeira exceção. E a segunda exceção, tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado não perderão a nacionalidade brasileira se, residindo em país estrangeiro, é óbvio, lá forem obrigados a se naturalizar como condição para permanecer no território ou como condição para exercer um direito civil, como, por exemplo, o direito ao trabalho, o direito a uma herança, uma sucessão. Então, nesses dois casos, você vai adquirir outra nacionalidade, não vai perder a brasileira. Fora desses dois casos, adquirir outra nacionalidade, seja você nato ou naturalizado, perde a nacionalidade brasileira e aí não tem discussão. Então, sobre a nacionalidade, era tudo. Vamos fazer algumas questões sobre isso, duas basicamente, também provenientes de exame, e vocês vão ver que não tem segredo. Na primeira questão, a Constituição de 1988 proíbe qualquer discriminação por lei entre brasileiros natos e naturalizados, exceto os casos previstos pelo próprio texto constitucional. Nesse sentido, é correto afirmar que somente brasileiro nato pode exercer o cargo de ministro do STF ou do STJ. Errado. Só pode assumir o cargo de ministro do STF o brasileiro nato, mas cargo de ministro do STJ pode ser naturalizado também. Então, grifem aí o STJ. Letra B, diplomata. É esse. Só brasileiro nato pode ingressar na carreira diplomática. Só brasileiro nato pode ser diplomata. Agora preste atenção. Qual era o cargo de ministro que eu disse que não podia ser enchido por brasileiro naturalizado? Ministro do Estado da Defesa. Mas ministro das Relações Exteriores, que é chefe de toda a diplomacia brasileira, pode ser brasileiro naturalizado? Pode. Mas ele não pode ser diplomata. Entenderam? Então, o único ministro que está impedido, ou o único cargo de ministro que um estrangeiro, um brasileiro naturalizado, está impedido de ocupar, é ministro de Estado da Defesa. Na letra C, ministro da Justiça, não. Na letra D, senador, não. O que se proíbe é que ele seja presidente da Casa, presidente do Senado. Mas senador, ele pode ser-lo. Deputado federal pode, com certeza. Não pode ser presidente de qualquer uma das casas. Então, a letra B é a resposta correta. Artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal. Próxima questão. No que tange ao direito de nacionalidade, assinale a alternativa correta. Letra A. O brasileiro nato não pode perder a nacionalidade. Pode, se adquirir outra nacionalidade, fora daquelas exceções do artigo 14, parágrafo 4º, 12, me desculpe, parágrafo 4º, artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição Federal. Artigo 12, parágrafo 4º. Então, a letra A está errada. Letra B. O filho de pais alemães que estão no Brasil a serviço de empresa privada alemã será brasileiro nato caso venha a nascer no Brasil? Sim. A questão não afirma, não fala nada a respeito deles estarem a serviço do governo do país de onde são nacionais. Se ele nascer no Brasil, seus pais são estrangeiros, mas não estão a serviço do seu país, ele vai ser brasileiro nato segundo a nossa legislação. Artigo 12, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. E na letra C, brasileiro naturalizado pode ser extraditado pela prática de crime comum após a naturalização? Não. Só se ele cometer crime comum antes da naturalização. Artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. E letra D. O brasileiro nato somente poderá ser extraditado no caso envolvendo... Não. O nato jamais poderá ser extraditado. Em nenhuma hipótese. Então, nessa questão, a resposta correta é a letra B. Então, nós fizemos aqui um apanhado de dois assuntos importantes. No próximo evento, provavelmente, vamos tratar de outros assuntos também relevantes, ok? Mas aqui é a minha dica. Se você acha que o exame de ordem é difícil, é porque você se colocou isso como difícil. Eu não sou inteligente, os meus colegas de graduação não eram, e na minha época, 76% dos meus colegas passaram no exame de ordem, na primeira e na segunda fase. E todos eles só estudavam direito. Ou seja, eles só tinham essa disciplina e essa metodologia que a gente está ali passando.
Não é o fim da picada. Não passei até hoje, não se preocupe. Só que você não pode desistir, vai passar. Isso é inevitável. Mas tem que estudar com regularidade, com disciplina. Não pode levar isso aqui na brincadeira. Na faculdade eu também ia para o barzinho. Você ia, Thales, para o barzinho? Eu ia para o barzinho. Mas na hora em que a coisa apertou, meu amigo, em que 2 empregos já estavam me matando, que eu tinha que passar no exame de ordem, eu tive que estudar e aí a brincadeira acabou. Se você quer continuar brincando e achar que vai passar,